Nesta manhã quero trazer-vos a última palavra, a última mensagem desta série Intencionalidade. Eu tenho vindo a falar já há algumas semanas. Eu fiz questão de dividir esta série em duas grandes partes. Nós sermos intencionais, aliás, na nossa relação com Deus, daí sermos adoradores, daí nós precisarmos de manter fixo naquilo que é de Deus para a nossa vida, e usarmos a história de Ageu, não sei se vocês ainda se lembram disso. E depois a outra parte tinha que ver com sermos intencionais connosco próprios. E aquilo que me levou a refletir sobre isso tem que ver com o grande mandamento, em que Jesus ensina que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Primeiro Deus, mas depois temos que amar o próximo como a nós mesmos. E de repente nós saltamos de Deus para o próximo e às vezes nós esquecemos de nós próprios. Tá bem? Então foi intencional falar-vos sobre isso. Nós não sermos procrastinadores, lembram-se das rãs? Então, nós cuidarmos muito seriamente de nós próprios, sermos discípulos, morremos para nós próprios, para que Cristo possa crescer em nós. Isso tem que ver comigo. Portanto, eu nunca conseguirei fazer nada na vida dos outros se eu não deixar primeiro Deus fazer em mim. Nós hoje vamos falar um bocadinho até em algumas coisas dessas, mas hoje eu quero falar a última mensagem que se chama, quando for possível pôr aí, não é possível pôr aí, não tem mal, estas coisas acontecem. Mas esta manhã eu quero falar-vos sobre vive a tua missão. Nós precisamos ser intencionais ao viver a nossa missão. Ao perceber para o que é que nós fomos criados, para o que é que nós fomos desenhados, feitos por Deus. Porquê? Para quê? E ao descobrir isso, ao entender isso, nós temos que ser intencionais a viver em função disso. Certo? Sim ou não? Sim. Como é que tu descobres que alguém, vou dar apenas exemplos, se já me conhecem, como é que tu descobres que alguém tem gosto pela música? Só porque ouve música? Não. Mas com o passar do tempo não só gosta de ouvir música, como aprende um instrumento, como anda sempre... Sim ou não? Yeah. Eu lembro de ser pequenino, minha mãe tinha um móvel lá na sala, nós lhe chamávamos o nosso bar, era onde se escondiam as bolachas. E eu era pequenino e não chegava lá muito bem acima, mas o móvel tinha uma dobra. Aqui era a parte que abria e aqui era a parte para baixo com gavetas. E tinha uma dobra com esta largura. E eu, criativo como sou, porque também sou um bocadinho criativo, sentava-me e tocava piano naquele móvel. Até ao dia em que as teclas, não sei porque, estavam desafinadas e eu tive que bater com mais força. E o móvel abriu. E eu levei com ele aqui. Só de lembrar disso está-me a doer. Então eu percebi e foi-se percebendo que eu tinha gosto para isso. Só que não basta nós descobrirmos para o que é que nós fomos feitos, nós precisamos viver em direção a isso. Não basta dizer eu gostava de ser músico, mas eu, por exemplo, gasto o meu dinheiro todo em carros. Há alguma contradição entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo. Então nós precisamos ser intencionais. E nada na nossa vida espiritual nos ajuda mais do que nós sermos mesmo intencionais. Por exemplo, a nossa igreja só tem culto fixo ao domingo de manhã. Pastor, devíamos ter mais cultos. Eu também acho que sim, desde que tu venhas. Porque há sempre gente a dizer, devíamos ter mais, mas depois tu vens. Normalmente quem dá as ideias nunca vem. Tirando quando eu dou a ideia que vem, né? Mas eu tenho que vir, sou obrigado a vir. Eu recebo para vir. Não é mentira. Então, se eu sou cristão, se a minha casa, a igreja onde eu pertenço, ela só tem culto ao domingo, então eu tenho que ser intencional nisso. Estou apenas a dar exemplos. Nesta manhã eu quero falar sobre isto. Viva a tua missão. E eu vou desvendar-vos qual é a missão para a tua vida. Talvez alguns já descobriram, ou acham que já descobriram, mas nesta manhã eu quero dizer para toda a gente aqui, eu sei qual é a missão para a vida de todos vocês que estão aqui. E nem sequer jejuei nem nada para ouvir Deus. Nessa forma. Não, eu sei. E se alguém está. Como é que ele sabe isso? Eu sei, Daniel. Eu sei qual é o propósito, o plano, a missão de Deus para a tua vida. E hoje eu vou trazer-vos isso e vou desafiar-vos a viverem essa missão. E vocês têm que ser. Nós temos que ser intencionais nisso. E se nós não formos, nós iremos estar a viver em contramão daquilo que é de Deus para nós. E podemos fazer o melhor com a nossa vida. Podemos fazer o melhor possível, o melhor que está ao nosso alcance. Mas se nós estivermos a viver contra aquilo que é de Deus para nós, então nós estamos a viver o pior. Não importa o quão bem tu faças alguma coisa, se não estás a fazer aquilo que é certo, correto tu fazeres, tu estás a fazer mal.
Quero ler 3 versículos convosco. Não é possível passar ali, vou lê-los, está bem? Tentem acompanhar-me. Os primeiros 3 versículos que eu vou ler encontram-se em Oséias. Oséias, capítulo 6. E eu vou ler 3 versículos, os 3 primeiros versículos. Oséias 6, 1 a 3. E diz assim, Oséias, profeta, diz, capítulo 6, versos 1, 2 e 3, diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. 2. Depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Estes são os primeiros versículos que eu ler convosco. Oséias está a falar para um povo que esteve longe de Deus por várias circunstâncias e sobretudo por consequência da sua má vida, das suas más escolhas. Mas Oséias agora, sendo voz de Deus, Deus está a dar uma nova oportunidade ao povo e está a dizer: voltem para mim, diz o Senhor. Certo? É isto que Deus está a dizer, verso 1. E agora Oséias, é claro, ele diz, ele nos despedaçou, ou seja, foi Deus que permitiu que vocês fossem levados pelos inimigos, mas o mesmo Deus que permitiu isso, ele vai trazer-vos de volta. Obrigado por vocês ficarem encorajados com isso. O que Oséias está aqui a dizer é que não importa, ou melhor, sempre importa o que nós fazemos. Sempre importa o que tu fazes, as escolhas que tu fazes, porque das tuas escolhas tu vais ter as tuas consequências. O versículo de chave que nós lemos a semana passada é que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da nossa vida. Tudo o que tu fazes é uma escolha tua e todas as tuas escolhas têm consequências. Oséias 6.1 é isso que está a dizer. As consequências do povo de virarem as costas a Deus foi ter sido levados cativos para a Babilónia, por exemplo. Mas o mesmo Deus que permitiu essa ferida era o Deus que iria sarar essa ferida. Se eles, toma nota, se eles voltassem para o Senhor. E o verso 3 é um verso maravilhoso, lindíssimo. Devemos de compor uma música com este versículo. Conheçamos ao Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo mais. Se é Deus que está a dizer isto, ouçam com ouvidos de ouvir. Se é o próprio Deus que está a fazer o convite, é porque é possível conhecer mais de Deus. Eu vou repetir que alguns não estão encorajados com isso. É o próprio Deus que está a dizer: conheçam-me, esforcem-se para me conhecer mais um bocadinho. Deus está a dizer: a porta está aberta. Se tu não conheces mais é porque tu não queres. E às vezes nós nos desculpamos: bom, eu não sei mais de Deus porque Deus não se revelou mais a mim. Será que foi Deus que não se revelou mais a ti, ou será que foste tu que não te esforçaste para conhecer mais? Nós vamos falar sobre isso esta manhã. O outro texto que eu quero ler é Mateus 11. A maior parte de vocês conhece. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, outro convite. Agora não mais de Deus Pai, mas de Jesus, de Deus o Filho. Mateus 11, 28 a 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu lhes darei descanso. A expressão sublinhar é: venham a mim. 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Bom, parece que é ridículo o que eu vou dizer, mas é tão parecido com Oséias, não é? Agora que eu colei isto aqui nesta manhã, é tão parecido. Eu abri a ferida, mas eu vou sarar a ferida. Vocês estão cansados, mas eu vou aliviar-vos. A promessa de Deus sempre foi a mesma. Ele sempre nos viu da mesma maneira, como pessoas amadas por Ele. Ele vê como nós vivemos, as nossas frustrações, as nossas fraquezas. Contudo, Ele sabe que elas são normalmente, infelizmente, consequência das nossas escolhas. Mas nestes 2 versículos, aliás, nestes 2 textos, Oséias e Mateus, tem a chave que é a missão da nossa vida. A missão da nossa vida é conhecer ao Senhor. Eu sei que isso pode soar básico, curto, mas esta é a missão da tua vida. A missão da tua vida não é seres ou fazeres outra coisa qualquer, sem conheceres a Deus primeiro. E a maior parte de nós, e perdoem eu generalizar a coisa, se eu estiver errado, por favor, não ponhas a carapuça. Mas a maior parte de nós, de alguma maneira, automaticamente ou por ensino, nós começamos a fazer o contrário. Nós queremos procurar coisas de forma a conhecer Deus, quando deveríamos conhecer Deus e depois então partimos para as coisas.
Ao fim de mais de 15 anos de ministério, a minha conclusão é esta, e estou a ser muito honesto, e não façam leituras erradas, é honesto, é sincero, é humildemente que eu vou dizer isto. Eu não sou pastor porque é a minha missão. A minha missão foi um dia ter começado a aprender a estar aos pés do Senhor e começar a desejar conhecer Deus, levou-me a ser aquilo que eu hoje faço. Aquilo que vai dizer aquilo que tu és e aquilo que tu tens de fazer com a tua vida é conheceres a Deus. E vamos ser honestos, ou sejam alguns de vocês pelo menos comigo, os outros não quiserem, na boa. A maior parte de nós não gastamos assim tanto tempo aos pés de Deus. A maior parte de nós não gasta. Eu não estou a dizer isto com crítica, estou a dizer isto como exortação, na boa, numa de bora lá corrigir aqui qualquer coisa. Vamos ser honestos. A maior parte de nós não tem tempo. Agora vou ser irónico. Ou achamos que não temos. Mas vamos pôr isto na linha rasa. Somos todos iguais. Eu estou no bar convosco. A maior parte de nós sabe que devia buscar mais a Deus. A maior parte de nós sabe que está aqui, que é verdade. Deveríamos tirar mais tempo para nós orarmos. Desculpem ser voz de vocês e se eu estiver errado, mais uma vez, não ponhas a carapuça, manda para o lado. A maior parte de nós sabe que devia gastar mais tempo a buscar Deus, mas não fazemos isso. Nós queríamos ouvir de Deus, nós queríamos acertar mais vezes naquilo que é de Deus para a nossa vida, mas nós não gastamos tempo a fazer isso. Porque nós estamos à procura da nossa missão fora daquele que nos dá a missão. Nós queremos encontrar a missão naquilo em que achamos que temos jeito. Mas nesta manhã talvez nós vamos passar por algumas personagens que não tinham jeito. Mas porque se encostaram ao coração de Deus, Deus usou-as naquilo em que eles não tinham jeito. E eu não estou a desprezar o teu jeito. Eu não estou a desprezar os teus talentos. Aquilo que eu quero dizer-te como voz de Deus nesta manhã é que a missão da tua vida, da minha vida, deveria ser gasta em conhecer o coração de Deus. A esforçarmos-nos por conhecer o coração de Deus. Daniel, então não fazemos mais nada? Não. Enquanto não ouvires a voz de Deus, não devias fazer nada. O problema é que nós estamos muito atarefados a fazer 1001 coisa e não conseguimos ouvir a voz de Deus. É por isso que nós não somos intencionais. Nós começamos uma coisa hoje e nós não a acabamos. Nós dizemos que gostamos de uma coisa agora, mas logo mais nós já estamos a dizer que gostamos de outra. O que muda a nossa vida é nós conhecermos o Senhor. O desafio da palavra capa a capa é conheçam-me. Conheçam-me. Relacionem-se comigo, cheguem perto. Eu escolhi apenas estes 2 textos que eu acho que são fantásticos, diretos, poderíamos escolher outros. Mas estes textos são claros, Oseias é claro. Vocês estão a sofrer pelo vosso pecado, contudo eu vou cuidar de vocês. Mas para eu cuidar de vocês, vocês têm que chegar perto. Quando Deus, o homem chamado Jesus, quando Deus encarna na pessoa de Jesus, um dos seus convites mais fortes, mais conhecidos é este, Mateus 11. Venham a mim. Não é todos os religiosos, não é todos os que acertam, não é todos os que já sabem a missão ou acham que sabem a missão para a vossa vida, mas todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu descobri uma coisa pessoalmente que eu acho que pode calhar bem para alguns de vocês vão se identificar comigo. A coisa que mais frustra a nossa vida é nós sabermos, primeiro, das duas uma, ou nós sabemos o que devíamos ser ou fazer e não fazemos. Ou nós queremos fazer alguma coisa e não sabermos o quê. São as coisas que mais frustram a minha vida. Eu saber o que devia fazer e não faço. Houve um homem na Bíblia que disse isso, não foi Paulo? Romanos capítulo 7. Miserável homem que eu sou. Aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu devo fazer, eu não faço. Que frustração! E aquilo que eu sei que não devia fazer é o que eu ando a fazer. Mas Paulo encontrou descanso nos braços de Jesus. E ele diz agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Que não vivem mais segundo a carne. As suas intuições, os seus falhanços, as suas perfeições, mas vivem segundo o Espírito. Aquilo que Paulo está a dizer em Romanos 8 tem que ver com isso. Gente que chega perto. Esta é a missão da nossa vida. A missão da nossa vida é uma missão composta.
São duas partes, uma não vive sem a outra. Conhecer Deus e agradar-lhe. Eu vou repetir, a missão de Deus para a tua vida, Daniel, é conhecê-lo. E depois de o conhecer, então agradar-lhe. Nada sai mais furado num encontro romântico do que as partes não se conhecerem. Porquê? Porque corre-se o risco de levar aquela pessoa amada a jantar fora e porque não se conhece, imagine. Se eu não conhecesse a Catarina e quisesse conquistá-la hoje, hoje está na moda sushi, eu não gosto, mas por amor a gente faz sacrifício. Se eu não a conhecesse, eu iria levá-la provavelmente a um restaurante. Imagine que furo era. A gente senta-se à mesa, diz, Daniel, trouxeste-me este restaurante por alguma razão especial. Gostas muito? Eu disse, não, mas achei que tu irias gostar, meu amor. A relação começou mal. Como é que nós podemos agradar a Deus se nós não o conhecemos? E como é que nós podemos conhecer a Deus e não agradá-lo? Nós precisamos ser intencionais nisso. A missão da nossa vida não é ser músicos, professores, escritores, cantores, compositores. A missão da nossa vida é conhecer Deus e agradar-lhe. Deixa-me dar-te um exemplo da Bíblia. Não sei quantos de vocês conhecem a história de um homem chamado Neemias. O livro da Bíblia que tem a história dele, tem o próprio nome dele, conta a história de Neemias, e eu vou resumi-la rapidamente, porque aquilo que eu quero lembrar é que Neemias é um judeu, que provavelmente nem sequer nasceu em Israel, é apenas de sangue, cresceu na Pérsia e serviu diretamente ao rei que estava no império na altura. E segundo o relato bíblico de Neemias, capítulo 1, seria ele o copeiro do rei, o copeiro real. Alguém sem grande estatuto social, e eu li algumas fontes, provavelmente Neemias, isto é importante dizer, apesar de poder não estar 100% certo, mas a partida seria, Neemias seria alguém que era um eunuco. Não sei se vocês sabem o que é um eunuco. Um eunuco é alguém que trabalhava numa corte e que era mandado castrar, para que não tivesse aproximação da rainha, não houvesse esse problema. Assim o rei podia confiar absolutamente nos homens que estavam a trabalhar ao pé dele. Então, há fontes que afirmam, e porque é que isso é importante? Para percebermos a fraqueza de homem, e estou a falar entre gente adulta, e mesmo que fosse, hoje a gente tem que falar das coisas com maturidade. Houve um homem que é castrado, perde a sua capacidade de ser homem. Bom, não, lá interiormente não, certo, mas quem sabe que ele era eunuco, saberia que era alguém que não era um homem como os outros, com as mesmas capacidades como os outros. Era alguém que tinha as suas limitações. Neemias é esta pessoa. Neemias é alguém que provavelmente nunca tinha ido a Jerusalém, provavelmente, sublinho. Mas um dia, e é assim que começa o livro dele no capítulo 1, um dia o irmão dele, chamado Anani, veio de Jerusalém. Não sei se foi lá em viagem, se veio diretamente de Jerusalém para vir para a fortaleza de Susã, um lugar onde o rei gostava de estar, e aonde vivia este homem chamado Neemias. E quando Neemias soube que o seu irmão chegou, a primeira coisa que ele faz é, depois de fazer as suas tarefas, encontrar-se com Anani e perguntar-lhe como é que estão as coisas lá por Jerusalém. E Anani, provavelmente, eu estou a tentar imaginar, é assim que eu gosto de ler a Bíblia, Anani baixou a cabeça e disse: as coisas estão uma miséria. Os muros estão derrubados e as portas estão queimadas a fogo. E Anani não conseguiu dizer mais nada, ou então não precisou dizer mais nada, porque naquele tempo uma cidade com os muros derrubados e as portas queimadas significava que era uma cidade deserta, era uma cidade em miséria, era uma cidade de pobreza, era uma cidade que não tinha segurança, era uma cidade que as pessoas que lá estavam eram pobres. E esta declaração, muros caídos, portas queimadas, foi o suficiente para tocar o coração de Neemias. E é aqui que eu quero dar-vos apenas o exemplo de Neemias, como alguém que descobre a missão para a vida dele. E nós podíamos dizer, bom, a missão de... Ou então perguntávamos que é melhor. Qual terá sido a missão de Neemias? O organizador dos materiais para a construção? Porque é ele que faz isso. É o servente que vai limpar o entulho? Porque é ele que também faz isso. Vai remover primeiro o entulho, quando nós lemos a história. Terá sido ele um pedreiro, porque ele também construiu um muro. Terá sido ele o quê?
no fim foi um governador. O que é que terá sido a missão para a vida de Neemias? Eu quero dizer aquilo que eu acho que foi a missão que Neemias descobriu. E o capítulo 1 deixa isso claro. Depois de Neemias ouvir o relato da situação de Jerusalém, diz que Neemias, ele começou a chorar. E segundo os entendidos, o que lá está escrito, são em cerca de 3 meses, Neemias esteve a orar e a jejuar. Talvez não teve 3 meses a jejuar, mas sempre que ele pôde, Neemias tirou tempo a jejuar e se dar mais a Deus e chegar perto de Deus, cá está. Então não é de admirar que Neemias é o enviado de Deus a Jerusalém, porque provavelmente Neemias é o único que chega a Deus por causa de Jerusalém. À espera de um homem mais forte. Mas não faz sentido. E a minha conclusão é essa. A missão de vida de Neemias não era ser copeiro, não era ser construtor, não era ser governador. A missão de vida de Neemias era chegar perto de Deus e agradar-lhe. Se tu tens a tua Bíblia aberta, o versículo 11 é a parte final da oração dele. E ele diz exatamente isso. Deus, tu tens prazer nos teus servos que procuram agradar. Neemias, houve convidos de ouvir, pode ser importante para alguns. Neemias não queria provavelmente sair de Suzã. A fortaleza onde ele estava tem esse mesmo nome, fortaleza. Apesar de Neemias estar fora, deslocado da sua cultura, do seu povo, Neemias não está mal. Neemias não é nenhum príncipe, Neemias não tem a melhor casa da cidade, mas Neemias pelo menos tem cama, como é que se chama dizer? Cama e roupa lavada e comida. E ainda bebia do copo do rei. Neemias não estava mal. Mas aonde Neemias estava a viver a missão da vida dele, que era buscar a presença de Deus. Neemias orou de tal forma, se tornou íntimo com o coração de Deus. Vocês não vão ler na história, não vão ler Deus a dizer, Neemias, és tu que vais. Nós percebemos que Neemias, de repente, ele diz, Senhor, que eu acho graça diante do rei. Neemias, em algum momento da oração, ele percebeu o que é que Deus queria dele. E Neemias, porque conhecia o Senhor, Neemias queria agradar-lhe. Deixa-me contar-te um pequeno pormenor. Não sei se tu sabes isso ou se todos sabem isso, talvez alguns sim. Ninguém podia vir à presença dos reis com má cara. Não sei se todos vocês conhecem a história de Esther. Leiam a história de Esther, é interessante. Esther está com medo de ir à presença do rei porque a cara dela não estava nos melhores dias. Havia jejum, havia uma série de... Neemias está na mesma situação. Se eu vou ao rei apresentar-me assim, isto vai correr mal, a minha cabeça vai rolar. Bom, mas eu conheço o Senhor e eu quero agradar-lhe. Se eu tiver que morrer, eu morro. Mas eu morro a agradar. Você percebe a diferença? A euforia, o entusiasmo, a gana de Neemias não era ir construir muros, era agradar a Deus. Nem que para isso tivesse que morrer. E ele passa ao primeiro teste. E um dia, um belo dia, o rei reparou no semblante. Capítulo 2 fala sobre isso. Neemias, o que é que se passa contigo? Aliás, capítulo 1, desculpem. O que é que se passa contigo? A tua cara? Meu rei, ainda bem que perguntaste. Só que tenho pensado demasiado. Ele começa a contar a história. E Neemias vê que Deus está com ele, porque agora é o rei a dizer, pede o que quiseres, segue viagem, leva o que... Ainda vais lá cartas minhas, para onde tu passares, podes dar materiais, tudo, podes pedir em meu nome, que se fosse para mim, podes dar tudo o que tu quiseres e vai reconstruir os muros. Se vocês repararem, Neemias vai mudando de faceta na vida. Qual era a missão de vida de Neemias? Era um intercessor, ele era... Não, depois de repente ele parou de orar para ir construir. Então, a missão dele era construir. Não. Porque a seguir ele teve que governar aquela cidade. Então a missão de vida dele era ser governador. Não. A missão de vida de Neemias era conhecer a Deus e agradar-lhe. Claro que nós preferimos descobrir a missão da nossa vida. Eu vou ser um bom contabilista. Eu vou ser um bom músico. Eu vou ser um bom mecânico. Esta é a missão da minha vida. Cuidado. Porque quando tu chegas a essa humilde, sincera conclusão, ainda assim podes estar a errar o alvo de Deus para a tua vida. Porque hoje tu podes ser um bom mecânico e amanhã podes ir a ser um servo de Deus, podes ser um missionário em algum sítio. Viva a tua missão. Não te foques naquilo que tu és ou naquilo que tu achas que és e naquilo que tu sabes. Foca-te em descobrir o que é que está no coração de Deus. Deus, o que é que tu tens para mim? Porque todas as pessoas que chegaram a Deus, elas descobriram o que é que Deus tinha para eles. Neemias é o primeiro exemplo.
Neemias ensina-nos que as coisas não acontecem porque nós queremos ou mesmo as fazemos, mas porque nos chegamos a Deus e o deixamos primeiro fazer em nós. E só depois através de nós. Neemias não foi a Jerusalém com uma missão. Ele foi para agradar a Deus. Neemias não vai a Jerusalém em turismo. Neemias vai a Jerusalém porque era à vontade. Alguém está a ouvir? Neemias não vai a Jerusalém porque lhe calha bem. Porque ele é construtor. Houve convites, eu sei que sou chato, mas a gente tem que ouvir Deus. O versículo 11 termina, do capítulo 1 diz, e era eu copeiro do rei. Se Neemias tinha uma profissão, era ser, não era dos copos, era copeiro. Então Neemias não vai a Jerusalém para provar o vinho que há em Jerusalém. Acompanhem-me, ajudem-me, igreja. Neemias não vai a Jerusalém para ir viagem, em turismo, para seu belo prazer. Neemias não vai a Jerusalém porque é um excelente construtor. Neemias vai para Jerusalém porque é a vontade de Deus. A pergunta é novamente, voltamos atrás. Como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Conhece ao Senhor e esforça-te por conhecê-lo. Daniel, mas eu ando com muito stress, eu ando muito carregado. Venham a mim, todos vocês estão carregados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O problema nunca é a carga de mais ou a carga de menos. O problema é a distância que nós vamos ganhando na vida, com o tempo, que nós vamos ganhando da pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais perto do seu coração, melhor tu irás entender o teu coração. É na medida em que tu conheces o coração de Deus que tu começas a conhecer o teu próprio coração. Nós só nos conhecemos devidamente quando conhecemos bem aquele que nos criou. Igreja, a exortação é na boa, é com todo o coração, é para nós, é para mim. Nós precisamos de chegar mais perto de Deus. Intencionalmente. Não basta dizer que sabemos que nos fazia bem orar mais. Nós temos que começar a dizer, falar menos e agir mais. Quero deixar 3 dicas. Quero deixar 3 dicas nesta manhã acerca disso. 3 dicas úteis acerca de nós conhecermos Deus e nós lhe agradarmos. Primeira, toma nota. Conhecer Deus é uma decisão pessoal. Conhecer Deus é uma decisão pessoal. Sim, a gente pode estar numa igreja que nos ajude mais um bocadinho, ou a gente pode estar numa família que nos ajude mais um bocadinho, ou a gente pode estar num emprego que nos estimule mais um bocadinho. Mas no fim das contas, independentemente daquilo que te rodeia, a decisão de conhecer a Deus mais vai ter que ver contigo. Aliás, a Bíblia tem mais gente, talvez para nos dar o exemplo, a Bíblia tem mais gente que chegou a Deus em momentos, em situações, em circunstâncias, em ambientes contrários, do que gente que tinha tudo a favor. Neemias foi um deles. Moisés também não foi melhor. Estava-me a lembrar de Daniel, aquele que tem o mesmo nome do que eu. Conhecem a história de Daniel na Bíblia, sim ou não? Profeta. Daniel é arrancado da sua terra com entre 15 a 20 anos de idade. E é levado para servir ao rei. É levado, é mudado o nome, é uma série de coisas. Tudo ao contrário. A língua era diferente. O ensino era diferente. A cultura era diferente. A religião era diferente. Mas diz que no capítulo 1 de Daniel, que Daniel e os seus amigos não deixaram corromper o seu coração. Então não importa onde é que tu estás, importa aquilo que tu determinas no teu coração. Você sabe, felizmente, não sei se vocês são como eu, às vezes eu sou mais rápido, pronto, eficaz a arranjar desculpas do que a arranjar soluções. É assim que eu sou, confesso. Estou intencionalmente a tentar resolver isso na minha vida. Mas ao lidar com pessoas, e todos vocês lidam com pessoas, claro, vocês sabem que é verdade, nenhum de nós aqui é assim tão diferente disso. Nós somos peritos, rápidos, eficazes a arranjar desculpas, mas somos muito lentos a arranjar soluções. Nós precisamos, igreja, de conhecer mais o Senhor. Como é que o nosso mundo, os nossos colegas, a nossa família, aqueles que nos rodeiam, os nossos filhos, como é que eles vão conhecer mais ao Senhor se nós intencionalmente não o fizermos? A gente vai terminar depois aí, mas deixa-me passar o primeiro ponto. Conhecer Deus é uma decisão pessoal. Deixa-me trazer outra pessoa para aqui para a mesa. Davi. Quantos já ouviram falar de Davi? O rei Davi. Será que era o rei Davi, o músico Davi, o compositor Davi, o pastor Davi? Eu vou dizer quem era Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus.
Olha o que Paulo, é Paulo que diz isto num dos seus discursos em Antioquia da Pisidia. Ele disse, Atos 13, quem gosta de tomar nota, estou em Atos 13 agora. Depois de rejeitar Saúl, Paulo está a contar como é que foi a história, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, Deus está a falar agora, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. É Deus olha para Davi, o coração daquele, desculpa a expressão, estou na boa, daquele puto, porque era um miúdo ainda, ele tinha 14, 15 anos, quando Davi foi ungido rei por Samuel. E aquilo que Deus viu no coração de Davi, como é que é possível, Daniel? Não, alguém que ainda não provou nada na vida. Como é que, Daniela, pode ficar de pé, filha? 13 anos, quase 14, no dia 7 de Abril. Como é que alguém com 13 anos que ainda não fez nada da vida, como é que Deus pode olhar e dizer, aquela miúda tem um coração segundo o meu coração? Claro que nós, podes sentar, claro que nós olhamos e dizemos que ridículo. Samuel que foi ungir, ele achou ridículo. E Deus teve que falar ao coração de Samuel naquela hora e dizer, olha, calma Samuel, porque o homem olha segundo a aparência. O homem olha para o currículo, o homem olha para a aparência, o homem olha para os músculos, o homem olha para a experiência, para a caminhada, mas Deus, eu o julgo de forma diferente, eu olho segundo o coração. E nós dizemos amém. Mas nós devíamos cuidar melhor do nosso coração, porque é aí que os olhos de Deus eles caem. E nós caímos muito na performance, naquilo que se vê por fora. Mas Deus continua ainda a olhar interessado, apaixonado no nosso coração. Olha o que Paulo disse mais acerca de Davi, verso 36 do capítulo 13 de Atos. Tendo depois Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu. A descrição, se Jesus não vier antes, eu um dia vou morrer. Se Jesus não vier antes, eu um dia vou morrer. E não sejam a rir, porque alguns de vocês também vão, e alguns até se calhar até vão primeiro. Então é assim a vida. Mas se há coisa que eu gostava de ser lembrado um dia, é por ser um homem que cumpriu a vontade de Deus na sua geração. Quando Paulo está a lembrar Davi, Paulo recorda Davi com esta qualidade. Ele diz, Davi, sim, eu lembro de Davi. Davi, tanta peripécia, Davi, tantos altos e baixos, tantas fraquezas e fragilidades, contudo, Davi nunca perdeu o foco. Sublinha esta expressão porque é para nós. Davi não é o homem segundo o coração de Deus por causa da sua perfeição, mas porque nunca perdeu o foco, conhecer Deus e agradar-lhe. O que faz de nós homens e mulheres segundo o coração de Deus não é a nossa perfeição. Não é a isenção de erros, Daniel. Não é nós acertarmos sempre. Não é nós fazermos tudo muito bem. Mas é nós não perdermos o foco. Eu quero conhecer Deus. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero agradar-lhe. Eu quero saber o que é que Ele espera de mim, o que é que Ele quer para mim, o que é que Ele tem para mim, o que é que Ele quer fazer em mim e através de mim. Se esta fosse a nossa ânsia todos os dias, garanto-vos que a nossa vida tinha muito mais aventura, que a nossa vida tinha muito mais sabor. Nós gastamos muito do nosso tempo com as nossas coisas. Nós dizemos que não temos tempo. Sabes, no dia em que os reis saíam à guerra, foi quando o grande pecado de Davi veio a lume. Lembram-se dessa história? E é assim que começa Samuel a dizer. Nos dias em que os reis saíam à terra, Davi não teve tempo. À guerra, disse à terra. À guerra. Davi não foi. Davi ficou no terraço. Davi não teve tempo. Sabe, Davi é como nós. Nós não ficamos no terraço, ficamos na televisão, no computador, no telemóvel, na revista, a dormir. Mas nós hoje precisamos de mudar isso. Porque chegar perto de Deus é uma decisão pessoal. Conhecê-lo é uma decisão minha. Nós podemos um dia argumentar o que quisermos. A culpa foi do pastor, a culpa foi da igreja, a culpa foi do marido, a culpa foi da esposa. Mas no fim, em última instância, a culpa é tua. Deixa-me mostrar-te como é que Davi conheceu a Deus. Sabes como é que Davi conheceu a Deus? Porque um dia entrou na igreja para todos. E calhou bem porque foi no dia que a Sara estava a liderar o louvor. Estávamos todos num ambiente fantástico e Davi entrou numa igreja assim, cheia de gente. Um ambiente fantástico como este. E foi aí que Davi conheceu o Senhor. Resposta errada. Não foi, pois não? Não. Davi conheceu o Senhor nos campos, quando ainda era miúdo. Numa mão levava o cajado, na outra levava a harpa.
A esmagadora maioria dos salmos de Davi foram compostos quando ele estava a guardar as ovelhas do seu pai. Davi não desperdiçava o tempo. Davi podia dizer, bom, estou a trabalhar, não posso fazer isto. Não, Davi podia. Davi sabia que tinha que o fazer. Mesmo quando Davi tinha que enfrentar leões e ursos, Davi continuava com o coração aberto para Deus. Em vez de Davi dizer assim, como é que eu amo tanto a Deus e como é que Ele permite virem ursos e leões? Davi não tinha essa perspectiva, pois não? Essa é a nossa perspectiva, infelizmente, não é? Como é que eu amo tanto a Deus? Como é que eu sirvo tanto o Senhor e Deus permite estas coisas? Porque a questão não está naquilo que vem à nossa vida. A questão é aquilo que é a nossa vida. E os leões e os ursos só têm o poder que nós dermos. Os leões e os ursos só terão lugar na nossa vida, o lugar que nós lhes oferecermos. Um dia o mesmo Davi escreveu o Salmo 23 e disse, o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus. Claro que Davi não acrescenta isto, mas eu quero acrescentar-vos aqui, não há palavra, mas para a nossa reflexão. Na mesa que Deus prepara para nós só se senta quem nós queremos. O problema, Filipe, sabes qual é? Que a gente traz para a nossa mesa tudo e todos. E o nosso Salvador prepara uma mesa para nós, uma mesa cheia de graça, uma mesa cheia de bondade, uma mesa cheia de perdão. Mas nós trazemos para a mesa o que nós queremos e perdemos às vezes o melhor da refeição, porque estamos agarrados ao osso, ao último osso ainda. Davi enfrentou leões, Davi enfrentou ursos, e Davi não viu isso como alguma coisa para os destruir, mas Davi sabia que tinha que os enfrentar para agradar o coração de Deus. Por isso, um dia ele estava preparado para enfrentar Golias. Eu estou a abreviar os apontamentos, ajudem para não vos fazer perder muito tempo. Eu ando a pregar bué, isto deve ser da idade também. Oh, Jesus, leva-me de uma vez, Senhor. Deixa-me dizer-te uma coisa que é a revelação de Deus para nós. Sabes porque é que Davi foi enfrentar Golias? Eu vou-te dizer porque é que Davi foi... Não foi porque era a missão da vida dele. A missão da vida de Davi era conhecer Deus e agradar-lhe. Davi vai para o campo de batalha, puto resingão, que nem as armas conseguia pegar. Vai de fisga, mesmo a miúdo. Sem consciência nenhuma. Como é que se enfrenta um homem com quase 3 metros de altura, armado, com escudeiro, o que significava que Golias tinha mais do que as armas que tinha na mão? É mesmo de alguém consciente. Posso falar à vontade? Isto fica nas câmaras, não tem mal. Quem me convida é para saber, quando me convida já sabe o que é que vai a fruta. Se a gente estivesse lá, a gente não era diferente dos irmãos de Davi. A gente diria ao mesmo, estás parvo? Miúdo está parvo, é assim que diz a mãe, não é? Está parvo. O que é que ele vai fazer para ali? Ele vai levar uma sova. Não é em vão que leiam a história, não é em vão que Golias vê o miúdo a vir e começa-se a rir. É assim que diz o relato. Golias começou-se a rir. E disse, amigo, o que é que tu vais fazer? Traz o cajado numa mão e a fisga na outra, mas vais que bater em cães? Sabe, Golias não se está a desprezar a si mesmo ao chamar-se cão. Ele está a dizer, é um cão, trata-se com uma pedrada, com uma pausada e a gente continua o caminho. Tu achas que tu vais te safar com um pau na mão? É isso que Golias está a dizer. Mas sabes o que é que fez com que Davi corresse? Diz a Bíblia que Davi correu para a luta. Eu vou-te dizer o que foi. Este é forte. Porque Davi não podia mais ouvir Golias a falar mal do seu Deus, do amor da sua vida. Aquilo que impressionou, enraiveceu o coração de Davi naquele dia foi como é que vocês estão todos aqui, exército, a ouvir este homem a falar mal de vocês e a falar mal do nosso Deus e não há ninguém que faça nada? Eu morro. Mas eu morro a defender o coração daquele que eu amo. Pode ser a última investida que eu faço com a minha vida, mas hei de fazê-la em nome do Senhor. Não foi isto que Davi disse ao Golias? Tu vens a mim com essas armaduras todas, mas eu venho a ti em nome. E Davi não está a dizer isto como nós hoje oramos, em nome de Jesus, sai. Não. Davi está a dizer aquilo, eu estou aqui a defender a honra do meu Deus. Mas Daniel, Deus precisa que alguém defenda a honra? Não. Contudo, a gente tem que o fazer. O Evangelho precisa de defesa? Não. O Evangelho já é defesa em si mesmo. Mas nós ainda assim nós damos a vida por ele. Quando nós queremos conhecer a Deus e quando nós lhe queremos agradar, nós estamos prontos a ir para o campo da batalha. É pedras, é o que sabemos atirar, é aquilo que nós vamos atirar. Será que a missão de Davi, a missão da vida de Davi era ser um lutador? Porque a partir dali, ele vai entrar no palácio. E agora vai começar a lutar as guerras. Ele torna-se não um bom atirador de funda, mas vai mostrar que Davi é um bom guerreiro no campo.
Aliás, Saúl matava os seus milhares, mas Davi matava os seus 10 milhares. Será que a missão da vida de Davi era ser um comandante de exército? Puxa, onde Davi... Ouviste com isto é de Deus para a tua vida? Será que onde Davi punha a mão, ele era bom em tudo, caneco? O homem punha a mão na harpa. Puxa, aquele homem toca, os demónios vão-se embora. Com a grande música que ele é. Davi pegava na pedra ou na caneta, sei lá o que é que ele usava, no iPad, não sei. Davi começava a escrever hinos. Coisas começavam a olhar. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Davi era barra a escrever hinos, man, a escrever músicas. Bora trazer o Davi outra vez. Onde Davi punha a mão, aquele homem era fantástico. Já viram? Davi vai ao terraço, vê uma mulher a lavar-se. Até como galã Davi é muito bom. Mandem chamá-la. Batseba é casada, mas não resiste ao rei Davi. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Porque a Bíblia não diz em parte nenhuma que Davi forçou, violou a vontade de Batseba. Onde Davi punha a mão, o homem era formidável. Olha esta, um dia Davi teve um desejo no coração. Eu vou edificar uma casa para o Senhor. Até eu vivo em palácios, tenho mais do que um. E agora o meu Deus mora numa tenda. Não, eu vou. E Deus aparece e diz, não, Davi, as tuas mãos estão sujas demais. Casa para mim tem que ser um lugar santo. É uma lição que Deus está a passar de Davi para todos nós, não é? Mas Davi disse, está bem, calma. Vai ser o Salomão, meu filho, que vai construir essa casa. Na boa, eu deixo isso, é meu filho, é como se fosse eu. Mas Deus, deixa-me fazer outra coisa. Deixa-me ser eu a reunir a guita. Eu tenho mais experiência do que ele para pedir. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas é brutal. Onde Davi põe a mão, o homem sabe fazer tudo. Ele pede, sabem como é que começa, Daniel? Davi a pedir. O pessoal traz dinheiro, traz ouro, faz isto, faz aquilo. Sabes como é que termina? Davi a dizer assim, pessoal, não tragam mais nada que a gente já tem demais. Onde Davi punha a mão... Agora eu pergunto, qual é a missão da vida de Davi? É ser rei, é ser músico, é ser compositor, é ser guerreiro, é ser atirador de pedras? Porque até a atirar pedras o desgraçado era bom. Uma pedrada mandou o desgraçado abaixo. E a gente diz, Daniel, desculpa lá, mas ninguém pode ser bom em tudo. Não. Experimenta ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. E aonde tu puseres a tua mão vai prosperar. Conhece a história de José, só que breve? Aonde José punha a mão, fosse no palácio, fosse na prisão, tudo prosperava. Porquê? Então, mas era a missão de José ser um prisioneiro. Vai brincar, vai. Escolhe tu essa missão de vida. Eu não quero. Mas aonde punha a mão havia prosperidade. Porquê? Porque José conhecia o coração de Deus e vivia para lhe agradar. Tu queres prosperidade na tua vida? Conhece Deus. Esforça-te. Segunda dica, tenho que passar, já passei o tempo, desculpem. Segunda dica, andar perto torna-nos úteis. A nossa utilidade não vem de nós fazermos muitas coisas. Escreve isto, quem gosta de tomar nota. A nossa utilidade vem da intimidade. A nossa utilidade no reino de Deus não vem por nós fazermos de tudo ou tudo. A nossa utilidade vem da nossa intimidade. Por isso nós precisamos de orar. Por isso que às vezes o vosso pastor, com alguns de uma forma específica já falei, outros vão apanhando de forma genérica, mas já disse, ora a Deus, percebe qual é o dom de Deus para a tua vida e envolve-te nisso, esforça-te nisso, dá o teu melhor nessa área. Porquê? Porque vai ser nessa área que Deus te capacitou, ungiu-te e vai-te usar. E fica atento, fica perto de Deus, que a qualquer momento Deus pode querer usar noutra coisa. Eu sei que pode sempre soar mal, e quem conhece o meu coração sabe que eu tenho orgulho em ser humilde. Brincadeira, sabe? Ou melhor, eu vou na boa, sem brincadeira. Quem me conhece perto sabe, se vê uma pessoa orgulhosa é porque não me conhece, mas sou. Eu cresci na igreja durante muitos anos, saí da igreja durante alguns, e quando voltei, eu voltei com essa sede, conhecer Deus. Aliás, às vezes eu conto, já contei a alguns, malta então mais nova para namorar, eu conto sempre a minha história, eu vou contá-la outra vez. Primeira coisa que acontece, eu aceito Jesus, Deus mudou a minha vida, o meu encontro com Deus foi em 17 de fevereiro de 1996. E eu vinha tão fascinado, aceitei Jesus, fui batizado no Espírito Santo, recebi uma chamada no meu coração, eu vinha doido. E ao fim de muito poucos meses, eu conheci uma menina que se chamava Catarina. E enfeitiçou-me. Pois... Eu estou a ser muito honesto, estou a partilhar coisas que são minhas, mas eu quero... A primeira oração que eu fiz sobre aquilo, sabem querem saber qual foi? Foi Deus tira-me isto da cabeça, e isto era a Catarina.
Tira-me isto da cabeça porque eu não quero confusões neste momento. Eu quero estar concentrado em Ti. Eu conhecia-me, eu sabia que eu era um miúdo muito... Ainda hoje sou uma pessoa muito sensível. Apaixonava-me logo, pronto, eu já estava... Ouvia a cantar uma vez, pronto, fiquei logo rendido. Ouvia a cantar em dezembro de 95. Viajando, noite sem lua. E eu disse, um dia esta voz ainda me vai embalar. E agora não me embala, tira-me o sono. Mas foi a minha oração, honestamente, foi Deus, tira-me isto da cabeça. Eu era um miúdo, tinha 18 anos. Disse, Deus, eu não quero distrações, eu quero conhecer o teu coração. Eu queria chegar à minha casa, roubaram-me essa Bíblia, malandros, que o Senhor os abençoe. Assaltaram-me o carro aqui no Altinho. A Bíblia que a minha avó me ofereceu, fui comprá-la à Sociedade Bíblica em Lisboa. Uma Bíblia de Thompson, que fazia quase 3 desta. Se eu me senti um pregador. Aquilo já tinha estudos bíblicos feitos, quem tem Thompson sabe o que é. Mas eu gostava de ler aquilo. E aquilo já estava escrito, mas ainda assim eu copiava para um papel na mesma. Mas cada vez que eu a via e eu ouvia, aquilo não me saía da cabeça. E eu dizia, Deus, tira-me isto da cabeça. Porque eu não me queria distrair. Estou a ser honesto, eu não me queria distrair. Deus sabe que é verdade. Passaram-se uns meses e aquilo não me saía da cabeça. Então eu mudei a minha oração. Deus, então se isto é teu, que haja correspondência. Que seja um processo natural, mas que não seja um processo que me desvie de ti, do teu coração. Mas hoje não há Catarinas, mas há outras coisas. E de repente a gente vai disfarçando a nossa falta de intimidade com muita coisa que vai fazendo. Pelo menos faço isto para o Senhor. Pelo menos dou a minha oferta. Pelo menos toco. Pelo menos dou o meu dízimo. Pelo menos. Mas não chegas perto o suficiente para de uma vez por todas aprenderes a ouvir a voz do Senhor. Isso é a coisa que Jesus deixou clara em João 10, é as minhas ovelhas conhecem. Deixa-me ser honesto. Tu tens ouvido mesmo a voz de Deus? Ou tu tens noções daquilo que são a voz de Deus? É porque eu em 96 eu ouvi a voz de Deus e eu nunca mais me esqueci. Ainda hoje me arrepio quando eu penso nesse momento. Ainda hoje eu reconheço a voz de Deus aqui e agora porque eu me lembro desse momento. Aquilo que muda a nossa vida não são os anos que nós temos disto. É o conhecermos a Deus e esforçarmos para conhecê-lo. E depois de o conhecer, agradar-lhe. O que nos capacita para ser usados por Deus não são os nossos dons, talentos ou capacidades, mas a proximidade que desenvolvemos voluntariamente. Neemias ensina-nos isso e Davi também. Ouviste sobre Davi? Como é que um moço, ainda tão novo, sem provas dadas, sem experiência, sem maturidade, pôde ser ungido rei? Como? Como é que no meio de tantos homens dotados, preparados, experientes, é Davi que sobressai aos olhos do Senhor? Como é que isto é possível? Sobre Neemias, olha esta. Como é que com tanta gente em Jerusalém e até na corte, lá em Susã, é Neemias o escolhido? Porque é que aparentemente o mais fraco, aos olhos dos homens, um eunuco, um simples copeiro, é que vai levantar os escombros, reedificar um muro em 52 dias, fazer frente aos inimigos ao mesmo tempo que o querem destruir? Uau! Como é que Neemias vai colocar em ordem, encorajar as pessoas da cidade e ainda ser o governador dessa cidade? Como é que isto é possível? Como é que pode ser possível um homem chamado Moisés, que é um assassino? Moisés matou um homem. Moisés matou um homem à castada, Sérgio. A gente às vezes vê isso e ainda bem que é só nos filmes. Eu não quero ver isso com os meus olhos. Eu já vi muita gente à porrada na rua e eu vou-me lá meter no meio dos dois. Moisés matou um homem ao soco. Que caraças, o homem devia ter umas luvas. Pum, 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 pum. Em terra, já era. Mas Deus está a olhar para o coração de Moisés. Deus não está a olhar para as mãos assassinas de Moisés. Deus está a olhar para o coração de Moisés. Como é que é possível Deus fazer uma coisa dessas? Porque quando nós nos voltamos para Deus, a nossa vida muda. Ouviste? Ninguém nasce homem ou mulher segundo o coração de Deus. Ninguém. Mas todos nascemos para ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Nem todos aceitam o convite para chegar perto. Infelizmente, muitos o têm rejeitado. Adão e Eva rejeitaram o convite. Adão e Eva tinham a possibilidade de estar com Deus todos os dias. E trocaram a presença de Deus por uma peça de fruta. Caim rejeitou a voz de Deus.
Esaú, não sei se toda a gente conhece a história de Jacó e Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitura, o que significava a bênção superior, a bênção do alto, a bênção primeira. Esaú trocou isso porque tinha fome das coisas cá de baixo. Esaú trocou Deus por um prato de lentilhas. Oh, e tantos. Judas não trocou Jesus por 30 moedas de prata? Pela história fora, alguns de nós não temos trocado tantas vezes a presença de Deus pelo relógio. Não temos trocado a presença de Deus por causa de tantas outras coisas que teriam tempo, ou o seu tempo de acontecer. Mas nós não temos tempo. Deus sabe que eu tenho que estar na escola, no trabalho, às 8 ou às 9. Então levanta-te mais cedo. Deita-te mais tarde. Mas eu ando extremamente cansado. Venham a mim. Por favor, não ouças a minha voz, ouve a voz dele. Estás cansado? Venha a ele. O teu descanso não está no teu descanso. O teu descanso está em descansar no descanso dele. E ele, mas tenho feridas, tenho problemas. Aquele que permitiu a ferida também é aquele que a vai sarar. Venham a mim, diz o Senhor, conheçam-me. Davi chegava perto do Senhor nos campos e isso o tornou útil nas mãos de Deus. Davi não luta contra Golias porque isso era a sua missão. Davi enfrenta Golias sabendo que pode morrer porque não aguenta ouvi-lo a blasfemar do seu Deus, o amor da sua vida. Deixa-me dar-te a última dica que eu tenho que terminar. A terceira dica é servir os outros. Só é honroso se o fizermos como ao Senhor. Esta última dica parece que é fora, mas... Porque normalmente, se vocês forem como eu e eu sou como vocês, nós achamos que servir a Deus tem que ver sempre com servir os outros. Certo? E é verdade. Sim? Sim ou não? Eu já estou com medo de responder, não é? Não, é verdade. Nós servimos a Deus na vida uns dos outros. O problema é que servir os outros sem ouvir primeiro Deus pode ser o maior erro da nossa vida. Vamos lá ver, fazer bem aos outros não é uma coisa nobre. É, então, mas e se não for a vontade de Deus que eu faça o bem àquela pessoa, que faça a outra pessoa? Apesar de estar a fazer uma coisa boa, não posso estar a estragar tudo na mesma? Eu vou-vos provar isso rapidamente. Toma nota, quem está a tomar nota, os versículos Colossenses 3:23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Isto não me soou bem à primeira vez. Então eu tenho que servir os outros, não como se estivesse a pensar nos outros, mas a pensar. Mas a maioria das vezes não. Vamos ser honestos. Nós ajudamos os outros a pensar nos outros. Ou seja, acompanhem-me o meu raciocínio. Significa que mesmo não sendo por mal, nós ajudamos às vezes pessoas sem orar primeiro e saber o que é que Deus quer fazer. Mas Daniel, alguém tem fome, eu tenho que lhe dar de comida. Calma, mas antes de dar de comida, ouve o que é que Deus tem para te dizer. Porque se calhar tu estás a pensar em dar-lhe 1 quilo de arroz e Deus está a pensar, leva-o a um restaurante fino que ele nunca foi. E aquilo que vai mudar, alguns de vocês estão-se a rir, mas ouve até ao fim aquilo que eu te quero dizer. Às vezes aquilo que vai mudar a vida daquela pessoa não é um restaurante fino, mas é o gesto que Deus traz ao teu coração para fazer com o outro que nunca ninguém fez. Sim, mas ele precisa do quilo de arroz. Sim, mas se calhar precisava mais do afeto. Sem ouvir o coração de Deus, como é que nós vamos sinceramente acertar naquilo que é a vontade dele? Alô, sem ouvirmos nitidamente a voz de Deus, como é que nós vamos avançar? Como é que eu sei para onde ir se eu não ouço Deus? Se eu limito-me a ouvir aquilo que os outros dizem de Deus? Claro que é importante a gente estar juntos ao domingo, ouvir a palavra, ouvir um pregador destes. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, isto é apenas a ponta do iceberg. Há muito mais quando tu entras no teu quarto, no teu aposento e fechas a porta. E se é o teu gosto particular, põe uma musiquinha, que é o que eu faço, eu gosto. Eu ponho uma musiquinha suave para eu estar tranquilo, eu descansar, eu tirar a pressão que tenho sobre os ombros, às vezes não importa, das minhas coisas, e ouvir Deus. E saber que Ele está ali ao meu lado, não preciso ter mais ninguém. Sabes qual era a audiência de Davi? A audiência de Davi. Davi não começa a tocar e a compor quando ele entra no palácio e tem de dizer nas pessoas à volta. Davi começa a compor quando a audiência era de um. Não é fantástico isso? Só há uma pessoa a ouvi-lo no campo. Quem? Deus. Mas ninguém ouve Davi. Davi está a escrever, a compor na sua harpa. Não é para ninguém o aplaudir, é para Deus ser glorificado através dele. A tua audiência tem que ser de um. Deixa-me dar-te o exemplo de Paulo. Quem gosta de escrever, Atos 16. Conta a história de Paulo.
Paulo põe no seu coração que há de ir à Ásia pregar o Evangelho. Pergunta, pregar o Evangelho é uma coisa boa ou não? Alô? É a missão, Jesus disse, por todo o mundo. Então Paulo está na dele, Paulo está a viver o ministério dele. Vou à Ásia. Vou lá pregar o Evangelho. Sabes o que é que diz Atos 16, Daniel? O Espírito Santo impediu Paulo de ir para a Ásia. Uau, como é que é possível? É para ir pregar o Evangelho, então o Espírito não me deixa... Não. Porque Deus queria que Paulo fosse ao outro lado primeiro. Porque a missão da vida de Paulo não era ser apóstolo. A missão da vida de Paulo era servir a Cristo. Os versículos mais à frente vai dizer que Paulo então chegou à Macedónia. Sabes como é que Paulo chega à Macedónia? A Macedónia fazia parte da Ásia, faz parte da Ásia. Sabes como é que Paulo chega à Macedónia? Uma visão que o Espírito Santo lhe deu de um homem que lhe diz, passa à Macedónia e ajuda-nos. O mesmo Espírito que impediu é o mesmo Espírito que impeliu. Como é que Paulo consegue fazer isto? Que capacidade! Não, queridos. Paulo descobriu a missão da vida dele, ele escreveu isso. Ele disse isso, eu vou encontrar um versículo para vos dizer, está aqui no final da minha mensagem, já saltei as folhas todas. Paulo disse, desejo conhecê-lo mais, e o desejo da sua ressurreição. O único objetivo de Paulo era, eu considero aquilo que eu sou e aquilo que eu aprendi ao longo da vida, escreveu ele aos Filipenses, como esterco, como nada, porque o meu objetivo é conhecer mais a Cristo. A missão da minha vida é conhecer Deus. A missão da tua vida é conhecer Deus, Mário. A missão da tua vida é conhecer Deus, Luís. É tirar tempo para estar debaixo da presença do Senhor, fechar os teus olhos, o teu quarto, ajoelhar, orar, até ouvir a voz de Deus. Daniel, mas isso nunca aconteceu. Vai acontecer um dia, te garanto uma coisa, porque todo aquele que o procura, o encontra. Todo aquele que bate, vai se abrir. Ele prometeu isso. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes a todo o vosso coração. Qual é a quantidade de coração que tu tens colocado no teu tempo de oração? É todo ou uma parte? Nós precisamos ser intencionais, igreja, a viver a nossa missão. E a nossa missão é conhecer Deus e agradar-lhe. Então, se Ele pedir uma coisa que eu não gosto, não há nada que tu não gostes quando tu amas a Deus. Não há nada que tu não gostes quando tu amas a Deus. Quando tu amas a Deus por missão, por vocação, tudo o resto são consequências disso. Daniel, então o que é que eu faço com a minha vida? Se não sabes o que fazer, não faças nada. Se não sabes o que fazeres, não faças nada. Para. Como é que fazia aí o nosso polícia no Natal? Para, vem cá, encosta aqui. Se não sabes o que fazer com a tua vida, para. Estou a falar a sério, para. Tira um tempo para orar. Se tiveres essa capacidade espiritual e física, tira um tempo para jejuar. Ouve Deus. Dedica um tempo. Não, mas eu tenho que ir trabalhar. Também Neemias. Também Davi tinha que ir levar as ovelhas para o campo. Também Paulo teve que trabalhar com as suas mãos a fazer tendas. Também eu trabalhei uma série de anos até que a igreja teve capacidade de poder abençoar o meu salário. Eu também trabalhava e jejuava muitas vezes a puxar fio. Se lixo o galardão, sim, jejuava nas obras, sim. Havia dias em que eu sentia o apelo de Deus a chamar-me e eu não comia. E eu tinha que virar contra a parede para que os meus colegas e os outros padrões mal educados não me vissem a chorar. Não é em vão que Deus nos usa, não é em vão que Davi era tão bom em tudo o que fazia. Afinal de contas, ele serviu a Deus que é tão bom. E às vezes nós não passamos de médios. Nós não chegamos perto o suficiente. Nós queremos ter Deus perto o suficiente, mas não chegamos perto o suficiente ao ponto da nossa vida mudar de uma vez por todas. Vou fechar. Já nem sei onde é que isto está. Deixa-me terminar com um poema. Eu disse que já não ia ler, mas vou ler. É um poema que eu tirei da Bíblia. Vou terminá-lo e nós vamos orar a seguir. Pode ser? Gostava que ficasses de pé e ouve o poema. Fecha os teus olhos e ouve o poema. Fecha os teus olhos, coloca-te no poema que eu vou ler. Lembra-te que a vida que tu viveres é um legado que tu deixas. Deixa-me só ler este comentário, desculpa. Tenho-me apercebido que pessoas que estão à beira da morte, pessoas cristãs,
que estão a morrer, a única mensagem que eles querem passar aos familiares e amigos chegados é: conheçam Deus. A única coisa que vale a pena na vida é conhecer Deus, tudo o resto virá por acréscimo. Tenho ouvido muito este testemunho nos últimos tempos. Pessoas que estão à beira da morte: conheçam Deus, dedica-te mais a Ele, busca mais, ora mais. São pessoas que estão quase a passar para lá, eles sabem, eles estão a ter uma noção, uma revelação de Deus para deixar antes de irem. Eles estão a deixar um legado. E eu estava a pensar nisso, desculpem ter interrompido a leitura do poema, mas escrevi isto: que legado é que nós vamos deixar àqueles que estão à nossa volta? O legado de alguém que anda sempre preocupado com tudo, o legado de alguém que anda sempre distraído, o legado de alguém que não sabe o que fazer, o legado de alguém que começa coisas e não acaba, o legado de alguém que diz uma coisa mas vive outra. Que legado é que nós vamos passar? E depois pensei mais profundamente, e há aqui pais e avós, que legado é que nós vamos deixar aos nossos filhos? De alguém que de facto viveu uma vida para conhecer o Senhor. Alguém que viveu uma vida que às vezes até fez sacrifícios só para agradar a Deus. De alguém que podia ter mais condições de vida ou mais dinheiro, mas despendeu porque percebeu que era de Deus fazer alguma coisa com isso. Eu sei que nem toda a gente vai entender a nossa postura, igreja. Mas é essa postura que fará a diferença na tua própria vida e naqueles que te cercam. Qual é o legado que tu vais deixar àqueles que te cercam? Qual é o legado que tu vais deixar aos teus filhos? O tempo passa, foi assim que eu comecei, não foi? O tempo passa depressa demais. E cada dia que passa e a gente não ora, e a gente não busca Deus, é menos um dia que nós aproveitamos para conhecer o coração de Deus. Vou ler o poema. Não te esqueças do teu Criador nos dias da tua mocidade. Honra-o enquanto tu és jovem. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que dirás: não tenho mais prazer em viver. Lembra-te dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos teus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembra-te dele antes que tuas pernas comecem a tremer e antes que os teus ombros se encurvem. Lembra-te dele antes que os poucos dentes que te restam já não possam mastigar e antes que os teus olhos deixem de ver com clareza. Lembra-te dele antes que os teus ouvidos fiquem fracos e já não ouças o som das pessoas a trabalhar nas ruas. Lembra-te dele antes que tenhas medo de cair e te preocupes com os perigos nas ruas. Antes que os teus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e tu te arrastes como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que percas o desejo, lembra-te dele. Lembra-te dele antes que falte pouco para desceres ao túmulo, teu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em teu funeral. Sim, lembra-te do teu Criador agora. Enquanto és jovem, enquanto estás vivo. Antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não esperes até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço. Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus, que o deu. Lembra-te dele.